Bom dia. Bom dia. Quero saudar todos que nos acompanham pela Canção Nova, rádio, TV, internet. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui no Pai da Misericórdia, que veio de diversas cidades e estados do nosso Brasil, que todos sejam muito bem-vindos. Obrigado, Lu, pela acolhida, todo o ministério, todas as pessoas da Canção Nova. E quero agradecer pela acolhida que fizeram também a minha pessoa, a minha família. É uma alegria estarmos aqui nesta quinta-feira de adoração e ouvir realmente a palavra de Deus que quer falar aos nossos corações. O tema que foi proposto, eu achei muito bacana, muito bonito o tema que foi colocado para esta quinta-feira de adoração. Está no livro O Caminho, de São José Maria Escrivá. É um santo fundador da Opus Dei. Muitos o conhecem, muitos o admiram. Eu admiro muito, já participei e participo muito da Opus Dei, também vou nos encontros também, que tem os recolhimentos. Meu diretor é da Opus Dei, apesar de eu ser da Renovação Carismática e ter todo esse carisma, né, da renovação. Mas a grande espiritualidade dos padres da Opus Dei é justamente a direção espiritual. Eles têm uma particularidade nessa questão da direção espiritual e tem toda uma vida muito interessante. E justamente o fundador da Opus Dei, ele tem um coração assim, um tanto quanto bonito. Ele tem uma coisa assim sobre a questão da santificação, da questão de ser santo nas coisas pequenas do dia a dia. Ele fala muito sobre essa questão, a santidade nas coisas simples e pequenas do dia a dia. Ele não fala assim das coisas extraordinárias, também fala, mas ele fala na santidade, de ser santo ali nas pequenas coisas, ali onde a gente foi chamado, aonde Deus nos escolheu, onde Deus nos colocou, onde Deus nos plantou, nas coisas pequenas do dia a dia para viver a santidade. Então o fundador tem esse coração, né, esse coração e algumas coisas que o padre vai partilhar dentro do tema que foi proposto. O tema que foi proposto está então no livro O Caminho, no ponto 813, inclusive se você depois quiser adquirir, eu não sei se tem aqui na Canção Nova, mas existe um livro, O Caminho, é muito bom porque você pode meditar pontos, um cada dia ou um cada semana, temas interessantíssimos, você pode rezar muito com esse livro, é muito bacana, é muito bom, vale a pena ter. O ponto 813 diz o seguinte: fazei tudo por amor, assim não há coisas pequenas, tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. O que foi pedido para me pregar de modo especial é a segunda parte desse ponto. A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. Repete para a pessoa do seu lado. A perseverança... Eu acho que vocês tomaram café da manhã? Tomaram? Tomaram? Mais ou menos? É. Então força, vai lá. A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. Vamos aplaudir São José Maria Escrivá. Dá uma salva de palmas a esse santo da igreja. E eu quero então dividir essa pregação em 3 partes. Primeiro, o tema da perseverança. Depois, as pequenas coisas por amor. E por último, a questão do heroísmo. O que é perseverança? Já escutamos falar, talvez já pensamos nisso, mas eu quero que você entenda de uma forma mais profunda o que é perseverança. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Se nós ficássemos nessa frase, a pregação já valeria a pena. Olha que interessante, a perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Ou seja, aquele que tem constância, aquele que não desiste diante da tentação, da provação, de uma doença, de uma enfermidade. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo, não importa o tamanho do problema, não importa o que você está enfrentando, eu serei perseverante. Eu serei, como diz a palavra de Deus, eu serei aquele que não desiste, aquele que tem constância. A palavra de Deus em diversas partes vai dizer que nós devemos ser constantes. Se você reza o terço todo dia, reza o terço todo dia. Se você adora, adora. Vai na missa de domingo, quem pode, participa na semana. Mas nós não podemos deixar de ser constantes.
O que faz que eu seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que eu seja um grande sacerdote, que a minha vocação seja uma vocação extraordinária? É a minha constância. Se eu não tenho constância, fica difícil. Hoje eu rezo o rosário, amanhã eu não rezo nada. Hoje eu faço adoração, depois fico um mês sem ver Jesus. Vou na missa a semana inteira, depois fica 15 dias sem ir na missa. Pessoas que não têm constância. Você fala que ama para tua esposa, para o teu esposo, hoje, depois fica um mês brigado. Não há constância no casamento, não há constância na vida com Deus, não há constância na vocação, não há constância no ministério, não há uma constância, não há uma perseverança. Qualquer problema desiste, qualquer fofoca já está chorando pelos cantos. Pessoas que não têm a sua constância, que não perseveram na dificuldade, que não buscam fazer a vontade de Deus. Ei, independente que aconteça na sua vida a partir de hoje dessa pregação, cai teto, chove canivete, chove, não importa. Eu não vou deixar de amar o meu Deus, eu não vou deixar de rezar, eu não vou deixar de ir na missa. Chegou visita na sua casa de domingo, bem na hora que você estava saindo, você diz assim, ó, a chave da casa está aqui, estou indo para a missa, daqui a pouco eu vou para a missa, você não vai, então tá bom, fui, tchau. Tem pessoas que não têm essa capacidade de falar, não, meu Deus está acima de todas as coisas. E eu sei que se eu não for na missa agora de manhã, à tarde eu não vou mesmo, porque a preguiça bate. Então a constância, a perseverança. Perseverar é conquistar seus objetivos, devido ao fato de manter-se fiel aos propósitos. Nós temos que aprender a ser fiel aos propósitos. A gente faz muitos propósitos, aliás estamos começando o ano, né? Estamos em janeiro, hoje é dia 17. Quantos propósitos já fizemos outros anos? O mais falado é que eu vou emagrecer esse ano, né? É o mais falado, né? Acho que talvez seja o tema mais falado ao longo dos anos. Esse ano eu vou emagrecer. Mas a gente que caminha com Deus, nós que caminhamos na graça do Espírito, temos propósito. Não, esse ano vou fazer jejum, esse ano vou na missa, pelo menos uma vez a mais na semana, vou procurar fazer adoração de 1, 2 vezes na semana, vou rezar meu rosário pelo menos uma vez por semana, o resto dos outros dias vou rezar o terço. Quantos propósitos de vida de oração nós já fizemos e abandonamos? A perseverança, a constância naqueles propósitos ideais que você fez, faz com que você alcance o seu milagre, a sua cura, a sua libertação, a transformação do seu filho, do seu marido. É a constância que faz com que você alcance o milagre que você tanto necessita. Diga para a pessoa do seu lado, é a constância que faz o seu milagre chegar. Pergunta assim, ó, você entendeu? Ou você quer que eu desenhe? É a constância. A constância é tudo nessa vida, a perseverança é tudo nessa vida. Perseverar. Perseverar. Aquela música da Celina, né? Depois não sei se a Lu pode cantar para a gente, depois me vem na cabeça. Vou insistir, persistir, mesmo que as marcas da dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar os planos que Deus tem para mim. É persistir, é insistir. Agora, tem gente que insiste naquilo que é errado. Tem gente que é constante no pecado. Tem gente que insiste em fazer coisa errada, insiste no adultério, insiste na pornografia. Tem gente que insiste. Tem gente que é maravilhoso para pecar. Tem gente que a constância do pecado, a constância que você tem no pecado, se você tivesse para Deus, você já seria santo. Pensa nisso. A constância que você tem no pecado, naquele pecadinho, sobretudo estimação, que você põe para dormir com você, que você até escova o dente dele, que até você dá banho nele, você tira a cera do ouvido do seu pecado, você cuida do seu pecado como ninguém. Tem gente que põe assim até na cama, cobre bonitinho para deitar. Nesse calor liga até o ar-condicionado para o pecado, fica ali pertinho para não ter problema. Nós somos muito craque em ser constantes no pecado, mas temos uma dificuldade muito grande de perseverar na santidade. Lembre-se, perseverança forja em nós os moldes.
para nos habilitar e correspondermos ao plano de Deus, para que Deus possa me abençoar. Eu preciso ser forjado. E aonde que eu vou ser forjado? A palavra de Deus diz isso para nós. Nós vamos ser forjados no fogo. Uma espada, para ela ser feita, ela é feita no fogo. O fogo é derretido, o fogo queima e a espada vai passando ali, vai sendo moldada segundo aquilo que o artesão está fazendo. A nossa vida, ela é moldada, ela é feita no fogo do Espírito. Deus vai permitir que você passe pela provação, Deus vai permitir que você passe por tudo que tiver que passar, porque Ele quer você pronto. Padre, mas minha vida parece que é mais difícil. Bem-vindo ao time, que bom. Se Ele está dando para você a luta mais difícil, é porque você é um soldado especial para Ele. Então Ele vai dar a luta mais difícil para os soldados mais especiais dEle. Então você não tenha medo de passar pelo fogo da provação, não tenha medo de passar pelas dificuldades, não tenha medo de enfrentar aquilo que vai enfrentar. Simplesmente persevere. Se Deus te levar para o meio do mar e vier a tempestade, você grita por Ele? Se Deus te levar para o meio do deserto, você grita por Ele e alguma coisa Ele vai fazer por você. Mas lembre-se, se Deus te levar, Ele vai te capacitar a passar pelo deserto, pelo mar, por o que for. Mas você não pode desanimar. Se nós pegarmos a palavra de Deus, Eclesiástico capítulo 2, versículo 23 diz assim: dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Espera com paciência, espera as demoras de Deus, seja perseverante, seja constante, não desanime diante de nada que aconteça. Pessoas que quando começam a vir as provações, logo abandonam a fé católica e começam a ir para seitas. Ah não, está muito difícil, eu quero ser curado e eu nunca sei minha cura. Ah, então já sei o que eu vou fazer, eu vou mudar de religião. Você não tem constância. Ah, eu queria tanto ser padre, eu queria tanto pregar a palavra, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. Mas como que Deus vai te dar dons? Eu queria tanto ser intercessor, eu queria ser tanto isso, queria ser tanto aquilo. Como que Deus vai te dar um dom se você não é perseverante nas coisas pequenas? Como Deus vai te dar algo grande se você não é constante nas pequenas? Como que Deus vai dar algo para o Padre Anderson se eu não sou constante nas coisas pequenas? Como que Deus pode dar algo para você se você não provou que você é fiel ainda nas pequenas ainda? Como? Você pede tanta coisa, mas você já fez as pequenas que Deus te deu? Aqui está o segredo. Eu quero isso, mas eu não fiz isso aqui ainda. E a gente começa a entender que Deus vai trabalhando o nosso coração de forma extraordinária. E hoje o que Deus quer fazer em você é fazer você voltar à essência, à raiz, às coisas pequenininhas. Trabalhe as coisas pequenas, a partir das pequenas Deus dará as grandes. Caríssimos irmãos, hoje, quem olha a comunidade Canção Nova e fala assim: nossa, é muito grande tudo isso. Sim ou não? Quem olha o rincão, o grandão aqui de baixo, o centro de evangelização, meu Deus. Mas como começou? Começou grande? Começou como? Começou do nada. Isso aqui não era nada, isso aqui era uma chácara. Quer ser grande? Começa pequeno. Tudo que é grande começou pequeno. Uma árvore. Da onde vem a árvore? Da semente. A semente é grande? Aos olhos humanos não, mas aos olhos de Deus sim. Quer ser grande? Pergunta a pessoa do seu lado, quer ser grande? Vive as coisas pequenas. Aplaude o seu irmão do lado, ele está entendendo, que bom, graças a Deus. Viver as coisas pequenas. Olha,
Quando nós pegamos a palavra de Deus, por exemplo, vamos pensar em alguns homens e mulheres da palavra de Deus, exemplos e modelos de perseverança para nós na Bíblia. José do Egito, aquele que foi vendido como escravo. Vocês lembram dele? Lembram? Sim, José do Egito, claro, nós conhecemos esse homem, claro, nos ensina tantas coisas. José do Egito tinha 17 anos quando foi vendido por seus irmãos. Somente aos 30 anos que sua vida melhorou diante do faraó. Quantos anos ele amargou? Quanto? 13 anos. Quanto tempo você está sofrendo? A gente fica pensando. Depois José do Egito cuidou lá do grande patrimônio, sobretudo da parte de alimentos do faraó, e ainda ajudou sua família. Se ele não fosse perseverante, ele tinha feito uma loucura. Ele tinha abandonado tudo. Josué, aquele que nós conhecemos bastante, que levou o povo à terra prometida. Quem começou esse plano foi Moisés, depois Josué continua esse plano. Josué nasceu como escravo no Egito, junto com todos os outros israelitas. Ele somente viu a libertação do seu povo, debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos. Nasceu como escravo e ficou 40 anos como escravo. Só depois de 40 anos é que ele viu a libertação do povo. 40 anos como escravo. E você está reclamando uma dificuldade que você está passando. E não persevera. Será que eu e você aguentaremos 40 anos como escravo? Não podendo adorar a Deus, não podendo fazer o que Deus pede? Debaixo de sol, debaixo de chuva, tendo que carregar pesados fardos. 40 anos. Só depois ele viu a libertação do povo. Ana era estéril, mas queria ter um filho. Ano após ano, ela orava por um filho, com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou sua fé e nunca rejeitou a Deus. Ana teve filho na velhice. Ana é mulher de perseverança. Você tem que ser uma mulher de perseverança, você tem que ser um homem de perseverança. E nós começamos a esquecer que os grandes homens e mulheres da Bíblia, que hoje a gente aplaude, passaram por grandes privações. E tiveram que enfrentar a perseverança, a constância. E o que acontece com Ana? Mesmo assim, Ana não abandonou sua fé. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Um dia Ana estava orando no templo e prometeu que se tivesse um filho, iria se dedicar a Deus, ainda mais, seria dedicado a Deus. Depois de tudo isso, Deus deu ainda outros 5 filhos a Ana. Será que nós perseveramos o suficiente até a velhice? A nossa perseverança, eu quero dizer uma coisa para você, não é 1 ano de padre, não é 11 anos de padre como eu tenho. A sua perseverança como casado, você que está em lua de mel, você casou essa semana, casou o ano passado, a sua perseverança no seu matrimônio não é 1 ano, ou 2, ou 3, ou 10, mas é uma vida inteira, envelhecer junto, andar de mão dada, constância, suportando, perdoando, amando, rezando. É aqui que está a santidade. São José Maria Escrivá vai dizer sobre a santidade nas pequenas coisas. Porque não adianta você andar de mão dada com a sua mulher aqui na Canção Nova. Amorzinho, benzinho, quer uma aguinha com gás? Quer não sei o que lá? Quer um pãozinho de queijo? Quer... Chega em casa é um cavalo, é um jumento, é uma anta, não vale. Tem que ter a constância, a perseverança todos os dias. Andar de mão dada é dentro da sua casa, é fora da sua casa. Eu tenho que ser sacerdote, tenho que ter constância, é dentro da minha casa e fora da minha casa. Eu sou padre nesse presbitério, eu sou padre na minha cama. A minha constância está em tudo, a minha perseverança está em tudo. A Canção Nova é Canção Nova, aqui em Cachoeiro e no mundo. Você é filho de Deus aqui e lá fora. Nós esquecemos disso, não perseveramos, desistimos fácil, abandonamos fácil, qualquer mimimi na paróquia, qualquer problema na pastoral,
Se o padre puxa a orelha, então já muda de paróquia, não aceita a correção do sacerdote, filhos desobedientes, que querem conduzir sua própria vida, que são donos da sua vida, que não obedece o padre, que não obedece o bispo, que não faz a vontade de Deus, filhos rebeldes. Não, basta o padre puxar a orelha. Agora o padre ficou ruim, mas até ontem o padre era bom, até ontem era o diretor espiritual, até ontem o padre era o melhor. A partir de hoje o padre é o péssimo. Antigamente o padre só tinha qualidade, hoje só tem defeito. Não temos perseverança, não fazemos a vontade do Senhor de forma alguma. Depois, nós pegamos a história, por exemplo, de Jeremias. Poucos profetas sofreram tanto como Jeremias, por pregar fielmente a mensagem de Deus. Ele foi considerado um traidor, foi desprezado, espancado, preso, tudo pelo próprio povo. Foi um homem perseverante, que pregou dizendo: vocês estão no caminho errado. E às vezes nós desistimos, de pregar a verdade. Não vou falar mais nada, deixa que se mate, deixa que se afunde. A gente cansa de pregar a verdade, né, Lu? Como a gente fica cansado às vezes. Neemias aceitou um grande desafio: reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade tinha sido destruída por Nabucodonosor, sua terra agora estava subjugada a um império. Seu povo estava desanimado e sem dinheiro, e seus inimigos não queriam ver a reconstrução. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração de Neemias, e ele não desistiu, e ele reconstruiu. Um homem que vocês conhecem bastante, Paulo. Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, Paulo fazia inimigos. Você faz inimigo também por onde você passa também? Que coisa, né? Engraçado, né? Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso profeta. Naufragou tantas vezes em suas missões. Mas eu pergunto, Paulo desistiu? Foi perseverante? Por isso é santo? Exemplo de perseverança para nós, e você tem que aplaudir esse homem chamado Jesus Cristo. Ele perseverou pela tua salvação. Aplaude o Senhor. Ele é perseverante. É o Senhor. Jesus, ele é constante. Jesus, ele é perseverante. Até o último suspiro seu, até o último respirar, até o último piscar dos olhos da sua vida, Deus vai tentar te salvar de alguma forma. Ele nunca vai te abandonar, jamais. Veja, Mateus 7,7: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Persista, insista, bata no coração de Deus, seja perseverante, fala: salva meu filho, salva meu esposo, salva minha esposa, salva minha família, salva a mim mesmo, me tira desse pecado, Senhor. Persevera na tua salvação, seja constante na tua mudança de vida. Nós não somos muitas vezes constantes, é a constância que vai nos salvar. Jesus foi constante. Basta lembrar daquela parábola, Lucas 18:7, na parábola do juiz injusto. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam por Ele. Deus vai fazer justiça sobre a tua vida, nem que seja como o ano na velhice, ou talvez na juventude, não importa, mas Deus fará justiça. Antes de você fechar os olhos, você verá a justiça de Deus agir na sua vida. Persevera até o último respirar. Nós não perseveramos, desanimamos fácil, mas Deus persiste. Deus morre na cruz, Deus entrega a sua vida. Nós estamos no Pai da misericórdia, que abraça todos os seus filhos, e fica feliz quando você vem falar com Ele. Quando você faz sua oração, Deus, Ele insiste, Ele persiste. Perseverar significa: não importa o que acontecer, eu não vou desistir de Deus. Não importa, eu não vou desistir de Deus. Você tem que sair com esse propósito: a partir de hoje, aconteça o que acontecer, eu não desisto de Deus. Eu posso desistir de qualquer outra coisa, mas de Deus eu não desisto.
Você não pode desistir da salvação da tua família. Você não pode desistir da sua vocação, do seu chamado. Ainda que isso te custe sangue. Ainda que isso te custe lágrimas. Jesus suou sangue no Horto das Oliveiras. Porque Ele sabia o que ia acontecer, Ele estava sentindo. Porque estava chegando a hora. O demônio falando coisas horríveis para Ele, atacando Ele pessoalmente. Mas Jesus persistindo. Quando Jesus carrega a cruz, o inimigo de Deus diz: é pesado demais. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo a tua vontade. Nós temos que começar a agir como Jesus. Pai, sobretudo a tua vontade. O cálice está amargo? Está difícil? Senhor, a tua vontade. Se o Senhor me trouxe até aqui, eu sei que o Senhor vai me levar até o fim. Deus não abandona os seus filhos no meio da tempestade. Deus não vai te abandonar no meio da tempestade que você está passando. Não vai te abandonar no meio dessa tempestade que você está enfrentando. Depois, a segunda parte da pregação. Amor nas pequenas coisas do dia a dia. E aqui eu creio que seja o eixo central da pregação. Tem um autor, tem uma frase, um tal de Robert, que diz: aproveite as pequenas coisas da vida, pois um dia você vai olhar para trás e perceber que eram grandes coisas. Aproveite as pequenas coisas da vida, porque um dia você vai olhar para trás e vai perceber que eram grandes coisas. Baseado nisso, junto com esse ponto 813 do caminho de José Maria Escrivá, nós começamos a pensar, por exemplo, num casamento. O que são as pequenas coisas de um casamento? O beijar, o andar de mãos em público, fazer refeição juntos, orar juntos, ir para a cama juntos, dizer eu te amo, fazer elogios, perdoar, escutar, lembrar o dia do casamento. Se não, você sabe que o chicote estrala para o seu lado. Nem que seja uma rosa, tem que dar. Você já sabe como funciona, não é verdade? Se a mulher cortar o cabelo, você tem que falar: nossa, cortou o cabelo, ficou lindo. Ainda que esteja uma bênção, né? Você tem que saber cuidar. São as pequenas coisas. Porque a gente começa a olhar para as grandes coisas. E é normal do ser humano colocar os olhos nas grandes coisas e esquecer das pequenas coisas. É muito fácil eu colocar os olhos em todos essas coisas grandes e me esquecer que diante de tudo isso que é grande, tem coisas que foram feitas para manter a grande de pé. Tem as pequenas para manter as grandes. As pequenas coisas, por exemplo, da vida sacerdotal como padre. Eu aponto para mim também. Quais são as pequenas coisas de uma vida sacerdotal? A minha intimidade com Deus, a minha busca da direção espiritual que eu tenho que fazer com outro padre, atender bem vocês, dar bons conselhos. A minha vida como sacerdote das pequenas coisas. Porque celebrar missa para 5, 10 mil pessoas, chegar e fazer encontros monstruosos, vir pregar na Canção Nova de quinta-feira, são coisas grandes e que enchem os nossos olhos, sim, humanamente falando. Que também são importantes. Mas as pequenas coisas, de eu estar dia a dia, onde eu fico na paróquia, onde eu fico no santuário. As pequenas coisas, por exemplo, de visitar um doentinho no hospital. As pequenas coisas de visitar um doente em casa. As pequenas coisas de dar um bom conselho para uma pessoa. As pequenas coisas que ninguém vê. Aquilo que diz, né? O que tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa ficar sabendo. Aquelas pequenas coisas que se faz dentro do sacerdócio. Um sorriso, um abraço, um olhar, um perdão, uma reconciliação. As pequenas coisas que um padre faz. Que ninguém sabe. A visita a um outro sacerdote.
acordou de manhã, faz as orações, são as pequenas coisas que ninguém está vendo. Pegar o carro e falar, hoje eu vou visitar aquele padre, ver se ele está bem. Ninguém sabe. Você vai lá e visita aquele padre. São as pequenas coisas que amanhã se tornarão grandes, dentro do sacerdócio, grandes amigos. Ou à noite, acabou tudo, visitar um padre amigo. São as pequenas coisas do sacerdócio que tem que acontecer. O casal, a vocação, as pequenas coisas são que fazem a diferença. É o que fica para a eternidade. Você que é sócio, quando eu rezava, vinha essa palavra. Você que é sócio da Canção Nova, você que me acompanha, você que é sócio, e que você que tem ajudado a comunidade de Canção Nova. A sua doação de R$1, de 50 centavos, de R$5, aquele algo a mais que você faz daquele bolo, daquele pano de prato que você vende. Parece pequeno, mas é muito grande. E tenha certeza que levantou tudo isso que é muito grande hoje. Eu quero uma salva de palmas a todos os sócios. Muito obrigado, você sócio, que persevera há 10, 20, 30, 40, 50 anos na sua moedinha, no seu centavo, e que não desistiu de ajudar a Canção Nova. Eu não ajudo mais a Canção Nova porque... Não. Faz a sua parte, você que deixou de ser, volte a ser. São as pequenas coisas. Ninguém está vendo. Mas aqui é o eixo central da pregação. Ninguém está vendo a doação que eu estou fazendo. Você que pensa, Deus está vendo. E as pequenas coisas, muitas vezes, ninguém vai ver. Só quem sabe das pequenas coisas é Deus e você. Pequena coisa é isso, é quando só Deus sabe e você sabe, ninguém mais precisa saber. Aqui está o grande milagre, a grande graça. A grande graça não está em tudo que todo mundo vê, mas a grande graça está nas pequenas coisas, que só você sabe e Deus sabe. Aí está o grande milagre. O ruim é que nós somos seres humanos. E que nós somos orgulhosos mesmo. Eu também sou orgulhoso mesmo, eu também sou vaidoso mesmo. Nós somos feitos de barro. E nós queremos um aplauso. E nós queremos um reconhecimento. E nós queremos os primeiros lugares, os melhores lugares. Nós queremos o nosso nome falado. Nós queremos que o padre da nossa paróquia nos dê as melhores palavras. E aí quando o padre fala assim, olha, eu tinha pensado em você, porém eu coloquei fulano. Aí você fala para o padre, tá bom, padre, não precisa se preocupar com isso não, sou tranquilo. Acabou aquele momento, virou. Nós somos de barro. E nós queremos sim o elogio. Nós queremos sim pregar em lugares grandes. É do ser humano. É da vaidade do ser humano. Mas o que agrada a Deus, em minha pequena alma, é que eu amo minha pequenez. É que eu amo a pequenez. Ame sua pequenez. Ame as coisas simples da vida. As coisas pequenas. Naturalmente as grandes virão. Quando você faz bem as pequenas, as grandes coisas virão de forma natural. Não se preocupe. Não se esforce pelas grandes. Se esforce pelas pequenas, porque as grandes virão de forma natural. Não busque as grandes, faça as pequenas. Faça aquilo que é o escondimento diante de Deus. Hoje nós celebramos Santo Antão. Santo Antão foi se esconder no deserto. Ele queria estar com Deus. Mas quanto ele mais se escondia, mais ele aparecia. Quanto mais ele queria ser pequeno, maior ele ficava. Se esconde. Vai se esconder no sacrário. Se coloca, se faz pequeno junto de Deus. Faça as pequenas coisas no casamento. Faça as pequenas coisas na paróquia. Quando o padre te der um serviço lá que parece pequeno na paróquia, na sua comunidade,
Faça com todo amor possível as pequenas coisas no serviço a Deus, as pequenas coisas na sua pastoral, na sua comunidade, as pequenas coisas no seu trabalho, onde você dá a sua vida. Eu queria ser gerente. Não, você quer ser gerente, mas você não quer ter o problema do gerente. Você quer ser famoso, mas você não quer ter os problemas do famoso. Você quer ser fulano de tal, mas você não quer ter o problema do fulano de tal. Você sabe o que você está desejando? Então, amor às pequenas coisas. Amor às pequenas coisas. No ponto 817 desse mesmo livro Caminho diz assim: a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. A santidade grande está em cumprir os pequenos deveres. Nunca esqueça que na terra tudo que é grande começou por ser pequeno. O que nasce grande é monstruoso e morre. Ponto 821 do livro O Caminho. Não esqueça que na terra tudo que é grande começou pequeno. Tudo. Como que Jesus nasceu? Pequenininho, menino, numa manjedoura. Se fez pequeno, se fez simples. Foi crescendo em santidade, foi crescendo com a sua mãe, com seu pai. E quando chegou aos 30 anos, na maturidade, 3 anos de ministério, fez o que fez no mundo. Transformou a história, pagou nossos pecados, deu a vida por nós. Tudo que é grande começou pequeno. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser grande? Seja pequeno. Nós temos que fazer esse caminho. Existe uma história bonita que conta num livro Lições de um Burro, que inclusive é narrado por um filho espiritual de São José Maria Escrivá. É um livro muito interessante também, que diz que um bispo chegou a uma aldeia rural, essas aldeias rurais, e estava sendo levado por um burro. O bispo em cima do burro, o jovem puxando o burro, estava lá puxando o burrinho, e aí, em meio à conversa, viu que o menino não tinha muito diálogo, o menino era quietinho, aqueles meninos tímidos do interior. E aí, com muito sacrifício, o bispo falou uma coisa lá e disse: menino, você deve estar muito orgulhoso por seu burro carregar um bispo. E aí o menino dá uma resposta muito interessante. Seu bispo, com certeza, um fardo de feno pesa menos do que o Senhor. Pesa mais do que o Senhor. Um fardo de feno pesa mais do que o Senhor. Mas, para o meu burro, se ele vai carregar algo mais pesado ou algo mais leve, para ele não importa. O que importa para ele é que no final do dia, ele vai receber água, vai receber ração e vai receber um cafuné. Nós não temos que nos preocupar se vamos carregar algo importante ou algo simples. Nós não temos que nos preocupar se o que estamos fazendo é muito importante ou pouco importante. O importante é cumprir aquilo que Deus me pede. Não se preocupe. Se Deus te pediu para você fazer o que você faz hoje, faça. Se o teu padre te pedir algo, faça aquilo que o teu padre te pediu. Seja obediente. Hoje Deus me pede que eu esteja aqui. Amanhã eu não sei o que Deus vai me pedir. Cumpra aquilo que Deus te pede, com amor, com simplicidade. São José Maria Escrivá, ele dizia o seguinte, olha que interessante. Ele não apenas, ele se comparava a si próprio um burro. São José Maria se comparava a um burro. Ele escreve, ele fala sobre isso, está escrito. Eu vou ler para você o que ele fala. Ele diz assim, inclusive, ele assinava o nome dele e no final ele colocava um BS.
que significa, né, aqui, burro sarnento. São José Maria Escrivá, ele dizia que eles comparavam um burrinho, um burro sarnento. Ele diz assim: burro e com chagas, burro e pecador, mas um pecador que ama Jesus Cristo, como ele próprio dizia. São José Maria se comparava um burrinho. Ele não queria ser comparado com qualquer outra coisa. E muitas vezes olha para os santos, achando que os santos se comparam a grandes coisas. Não, mas São José Maria, ele se comparava a um burrinho. E quando ele assinava, ele colocava lá José Maria Escrivá, né, padre, enfim, aquilo que ele era. E no final ele colocava um BS, burro sarnento. Ele se comparava a um burrinho. E olha que interessante. São José Maria via no burrico, não um burro velho e teimoso, capaz de um coice, não. Mas ele via no burro um animal dócil, trabalhador, austero, humilde, inteligente. Além disso, sempre gostava de recordar que um burrico, ele foi o trono de Jesus na entrada de Jerusalém. José Maria Escrivá gostava de lembrar que o burrinho foi um trono de Jesus quando entra em Jerusalém. Foi a pessoa mais importante. Ser o burrinho de Jesus. Não tenha medo de você ser o burrinho de Jesus. Carregar Jesus. Daqui a pouco o padre vai fazer adoração, conduzir adoração com vocês. E eu vou caminhar com Jesus no meio de vocês. Eu serei o burrinho de Jesus no meio de vocês. Onde Jesus vai estar em mim, me conduzindo, dizendo: por aqui, filho, por ali, filho. Seja o burrinho de Jesus. Não tenha vergonha de ser um burrinho do Senhor. José Maria Escrivá dizia algo bonito sobre o burrinho de Jesus. Ele dizia o seguinte, sobre a questão de perseverar na questão de ser burrinho. Qual que é a qualidade do burrinho? Dizia o seguinte, o Salmo 72 tem um versículo que diz: eu me tornei como um jumento diante de ti. José Maria Escrivá, todos os dias ele rezava esse versículo 72 e dizia: eu me tornei como um jumento diante de ti. Não se tratava de uma simples expressão de humildade, mas de um ato, absoluta submissão, docilidade a Deus, apesar das suas fraquezas. Pobre burro, exclama, e diria certa vez que desejaria ter a firmeza do jumento no cumprimento do propósito. O jumento é alguém decidido no propósito. Se você colocar uma carga pesada e falar para o jumento, vai, e puxar ele vai com aquele negócio até o fim. Sim ou não? Sim. José Maria Escrivá dizia: eu queria ter o propósito e a firmeza do jumento. Que quando colocado uma carga sobre ele, pode estar sofrendo, está suando, as pernas estão bambeando, mas ele não para. Quem dera se nós fôssemos como os burrinhos de Jesus, que independente do que Jesus coloca em cima de nós, independente da cruz que você está carregando, você fala: eu vou até o fim com a minha cruz. José Maria Escrivá, ele queria ser um burrinho, nessa docilidade do burrinho, nessa docilidade, nessa simplicidade de cada dia. O jumento é a imagem da humildade, sempre ao nosso serviço, sem esperar elogios nem recompensas. O jumento não espera elogio, o jumento não espera nada, ele simplesmente cumpre a tarefa dele. O que eu te peço a partir de hoje, cumpra aquilo que Deus te pede. Não fique murmurando: ai, essa carga é pesada demais, essa carga é leve demais. Para de murmurar e começa a agradecer a Deus. Vamos começar a agradecer. E para encerrar essa pregação, falta 5 minutinhos. Passa rápido demais, né? Quase 1 hora de pregação, tá vendo? Voa, né? Eu quero terminar com a palavra heroísmo. O que é heroísmo? Porque eu quero recordar com você qual que é o tema da pregação. A perseverança, repete com o padre: a perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. O que é heroísmo? Heroísmo é magnanimidade, que podemos traduzir por generosidade, que podemos dizer literalmente alma grande. O heroísmo, o herói, ele tem uma alma grande. O heroísmo, a magnanimidade,
quer dizer alma grande, generosidade. São Tomás de Aquino escreve que o magnânimo tende para aquilo que é grande. Poderia traduzir-se também por lançar-se no que é grande. Diz ainda o santo doutor que o magnânimo é difícil de se contentar. Ele vai atrás da perfeição e das virtudes. O magnânimo, ele tem a alma grande. Ele não se contenta com poucas coisas. Ele não se contenta em ficar no pecado. Ele não se contenta com as coisas erradas. Ele não se contenta em ver um amigo cair e ficar quieto. O magnânimo, ele tem a alma grande. E o que Deus quer que você tenha, é que você tenha uma alma grande. Que você seja um grande herói. Claro, o nosso grande herói chama-se Jesus Cristo. Tem muitos super-heróis por aí que a gente admira. E tem tantos filmes bonitos por aí que a gente assiste e fala, nossa, dá para tirar muita lição desse filme. Com certeza tem muita coisa bonita. Mas o grande herói foi Jesus Cristo, que não desistiu. E que está ali sempre conosco. Mas o que Deus pede? São Tomás de Aquino vai dizer que você tenha realmente uma alma grande e que você não se contente. Vou fazer as pequenas, mas não vou deixar de lutar pelas grandes. Veja que bonito. Ao contrário da magnanimidade, daquele que tem a alma grande, nós temos um defeito. Nós temos aqui uma coisa ruim, que chama-se pusilanimidade, que é aquele que tem a alma pequena. Mas nesse sentido, não é a alma pequena de pequenez, de fazer as coisas pequenas, não. Esse sentido da pusilanimidade significa aquele que é mesquinho. Aquele que se conforma com qualquer coisa, tá bom, deixa assim mesmo. Então nós não podemos confundir fazer coisas pequenas, agradar a Deus coisas pequenas, com alma pequena no sentido de também levar de qualquer jeito. Não, então não confunda. Senão a gente começa a confundir. Ai, tá bom assim mesmo. Não. Fazer as coisas pequenas, fazer bem, com a alma grande, sem deixar de buscar as coisas grandes. Aqui está aonde nós encontramos. E aí nós encontramos o seguinte: uma descrição bastante completa da magnanimidade nos livros Amigos de Deus, também de São José Maria Escrivá. Diz o seguinte: a magnanimidade é a força que nos move a sair de nós mesmos, a fim de nos prepararmos para empreender obras valiosas em benefício de todos. Tem gente que tem aquela coisa de querer ficar fechadinho. Não. Você fica fechadinho diante de Deus, faz suas orações, mas se você tem a alma grande, então você está aberto também para aquilo que Deus te pedir. Não importa se vai ser pequeno, não importa se vai ser grande. E para encerrar, diz o seguinte: a magnanimidade é ânimo grande, alma ampla, onde cabem muitos. É esta uma das mais belas características da magnanimidade. No coração do magnânimo não cabe apenas os familiares, os amigos e os colegas, cabem muitos. Tem uma visão larga, enxerga longe, vê o campo enorme para fazer o bem. É alguém que tem de fazê-lo. Por isso, se trabalhar para o futuro, sem pressa de saborear logo os grandes resultados da vida. O magnânimo é aquele que tem a alma grande. Fazer as coisas pequenas, fazer as coisas pequenas por amor, fazer as coisas pequenas com perseverança e constância, porém com a alma grande. Eu quero que você tenha uma alma grande. Eu não quero que você tenha uma alma pequena, uma alma mesquinha. Mas eu quero que você tenha a partir de hoje uma alma grande. Uma alma que abrace todas as pessoas, todas as causas. E que você seja como um burrinho de Jesus, aonde você aprenda a carregar os fardos. Independente do cansaço, do problema, mas que você seja como um burrinho de Jesus. Nós vamos ter adoração santíssima. Nós vamos nos preparando já para esse momento. Eu vou lá buscar o Senhor. E na presença dEle nós vamos poder colocar e fazer oração com tudo isso. Daquilo que o Senhor foi falando, daquilo que o Senhor foi dizendo para cada um de nós. E se o Senhor tiver que fazer alguma correção, aceite com agrado. Realmente, Senhor,
Eu comecei a colocar os olhos só nas coisas grandes e tirei das pequenas. Por isso comecei a cair. Realmente, Senhor, eu sou muito constante no pecado, mas não sou constante na oração. Aquilo que Deus falou com você, vamos levar para a oração, para a adoração, e deixar que Deus trabalhe verdadeiramente. E quando você sair desse lugar, quando acabar esse dia de hoje, dessa adoração, você saia com a alma grande, uma alma imensa, uma alma transbordando do amor de Deus. Deus te abençoe, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.